Olá pessoal, tudo bem? Nessa videoaula de hoje nós vamos falar sobre como calcular a hidráulica e a motobomba de um projeto de irrigação. E aqui eu quero apresentar para vocês o que significa cada coisa. Aqui nós temos os trechos, aqui nós temos a vazão, do projeto em metro cúbico, não se esqueça em metro cúbico, o comprimento em metros, o tubo, aqui eu vou colocar comprimento em metros, aqui o tubo eu sempre vou colocar o diâmetro do tubo 25, por exemplo, barra 60, sempre o 25 é o diâmetro e o 60 é o PN. Eu tenho aqui o desnível também em metros. Aqui eu não coloco nada, é coeficiente de rugosidade para utilizar, nesse caso, para tubos PVC. Se fosse aço, deveria ser um outro coeficiente de rugosidade. Aqui eu tenho a velocidade do tubo em metros por segundo, que o ideal é não passar para adutoras e linhas principais de 1,6 metros por segundo, então a gente tem que ficar de olho nessa coluna. Aqui eu tenho o diâmetro interno. Aqui eu tenho a perda de carga, que significa HF, a perda de carga. Aqui eu tenho pressão, que é o somatório das pressões, para achar aqui no final a altura manométrica total do projeto em função da minha vazão, ok? Então vamos começar. Uma coisa importante que na penúltima e na última aula nossa, nós aprendemos sobre como calcular os ramais e as linhas de distribuição do projeto. Essa planilha antes não podia ser usada para aspersão, agora pode ser usada. Ela pode ser usada para calcular o gotejamento, microaspersão, microjet e aspersão. Ou seja, essa linha aqui de ramais e distribuição, que é essa linha aqui, pode ser calculada por aqui, ok? Independente, então, uma vez que eu já determinei a pressão de entrada, independente do que eu estiver calculando, isso aqui para mim é que importa, a pressão de entrada do projeto. Para começar o projeto aqui, colocando a pressão de saída da válvula, ok? Essa pressão de saída aqui, na verdade, nada mais é do que isso daqui, ó. Aqui está o meu cavalete, aqui eu tenho PS, que quer dizer pressão de saída. Para esse projeto aqui, na aula passada, na videoaula passada, nós falamos que o projeto é de aspersor, como a gente vai calcular ele aqui agora. Aqui eu já calculei naquela planilha. E agora eu vou calcular só a pressão necessária para entrar na válvula. Pressão de saída está aqui 32 MCA, da onde eu tirei 32 MCA, vamos recordar. 30 MCA é da pressão de entrada da minha válvula, do meu aspersor. E 2 é a altura do aspersor em relação à profundidade da valeta, que ela tem meio metro, mais ou menos, mais 1,5 metro de altura em relação ao solo. Então eu coloquei aqui 32 MCA. Para que eu ache a perda de carga no cavalete, eu vou pegar a vazão desse setor é de 54,72. Como que eu cheguei a isso? Eu peguei o número de aspersor que eu tinha aqui e multipliquei pela vazão de cada aspersor na ficha técnica, onde eu coloquei que a vazão desse aspersor é de 760 litros de água por hora e a pressão de entrada é 30 MCA. Então, eu vou colocar lá a vazão para atender essa quantidade de aspersor foi de 54,72 metro cúbico. E a perda de carga do meu cavalete, eu vou no catálogo de fabricante. Aqui eu tenho perda de pressão em bar, que quer dizer quilo, e a taxa de vazão em metro cúbico por hora. Então, se eu dividir quilo, se eu dividir isso aqui por 10, eu vou achar em MCA. Aqui está 0,1 bar, significa 1 MCA. Então, a recomendação para perda de carga máxima para uma válvula é de 5 MCA. Então, eu tenho aqui 1
2, 3, 4, 5 MCA. Então aqui eu tenho perda de carga máxima para válvulas são de 5 MCA. Tá? Então nós devemos trabalhar em torno disso daqui, ok? A vazão é praticamente 55 MCA, então, ou 55 metros cúbicos. Então eu tenho 40, 50 aqui no meio e aqui entre 50 e 60, 55. Então eu vou subir até chegar aqui em uma linha que faz a descrição, que nessa linha vermelha aqui, ó, eu tenho válvulas de 2 polegadas, 2L, 2.5, 3 polegadas. Como eu estou fixado nessa linha aqui, ó, vamos de novo aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Então, se eu acompanhar essa válvula, essa linha aqui de perda de carga, eu vou achar que é a linha vermelha, porque a vazão não comporta, a linha azul não comporta vazão de 55 metros cúbicos. Se eu descer até aqui, ó, o máximo de uma vazão dessa cor azul, a de 2 polegadas, 50 metros cúbicos saindo fora dos 5 MCA. Então eu vou para a vermelha. Então 55 MCA na linha vermelha, eu vou ter uma perda de carga de aproximadamente, ó, nessa linha aqui, 1, 2, 3 MCA. Então eu volto lá e coloco aqui 3 MCA, ok? Então eu já tenho aqui 35 MCA na linha aqui, tá joia? Aqui eu tenho 35 MCA na pressão de entrada antes do cavalete, eu já tenho 35 MCA. E o que eu recomendo para vocês? Eu recomendo que quando for utilizar a pressão no tubo, no PN40 trabalhe com 38 MCA, no PN60 com 58 MCA, no PN80 78 MCA, no PN125 115 MCA, no PN150 135 MCA. Por que trabalhar abaixo da pressão que o fabricante garante? Porque muitas vezes pode acontecer de alguém fechar uma válvula, um registro de uma vez, dar um golpe, o projeto às vezes não tem válvula de alívio, é recomendadíssimo colocar válvula de alívio no sistema e não desarmar nada e vir dar um tranco ou um golpe chamado golpe de ariete dentro da adutora e vir a estourar essas redes, tá? Então eu sempre deixo uma reserva para que se houver algum tipo de problema, alguma coisa nesse sentido, dentro daquela pressão garantida que vai trabalhar por mais tempo, eu tenho um pouco de reserva, mas também não vou trabalhar sobrecarregando aquilo que o fabricante me garante, ok? Então aqui o primeiro eu já fiz, que é adicionar a pressão de serviço do emissor, mais a altura do aspersor em relação ao tubo enterrado. A gente já verificou aqui em um catálogo de válvula qual a perda de carga para uma válvula em função de sua vazão. Logo adicionar essa perda de carga no cavalete, nós adicionamos aqui 3 MCA e agora nós vamos calcular a rede. Como é que eu inicio calcular? Eu já tenho aqui 35 MCA. Eu ainda posso usar um pouco então de PN40, porque nós tínhamos falado que posso ir até 38 MCA. Então vou utilizar aqui um comprimento. Esse comprimento aqui eu vou apagar essa rede. Vou começar aqui com o meu tubo PN40, sem PN40. Sem PN40. E vou utilizar 3 MCA para ver se eu chego até os 38 MCA. Então eu tenho aqui 1, 2, 3. 3 metros de desnível. Eu tenho aqui, ó, 1 metro, 2 metros, 3 metros de desnível. Aqui eu tenho um comprimento de 48 metros de comprimento. Onde eu sei, eu cliquei aqui e olhei para a lateral. Lente 48 metros. Então, vou colocar abaixo do cavalete. Lembrando que ó, a pressão de saída do cavalete, aqui é a pressão de entrada do cavalete, aqui é a perca que eu tenho no cavalete. E aí, na linha de baixo, eu começo
colocando 48 metros de tubo, 100/40. Olha a minha velocidade aqui, ó. Velocidade 2,03. Qual que é a recomendada? 1,6. Por que a gente recomenda 1,6 e não podemos usar 2? Simplesmente porque eu aumentando um pouco aqui a adutora ficaria, lógico, vai ficar um pouco mais caro, mas eu não tenho uma potência de bomba maior, fazendo com que o cliente tenha um investimento um pouco maior no início, mas ao longo do tempo a energia dele virá mais barata, se pagando rapidamente em função de ter colocado uma adutora que respeite essa velocidade. E não só isso, isso seria aí a viabilidade econômica do projeto, e não só isso também, como a recomendação técnica realmente é até 1,6 metros por segundo, em função do desgaste que a água provoca no corpo do PVC, no tubo do PVC, ok? No tubo de PVC ou qualquer outro tipo de material, tá? Então, o desnível aí, 3 metros. Então, eu já cheguei a 39,94. O que eu faço aqui? Eu vou substituir o tubo em função da velocidade por um tubo 125/40. Agora eu estou dentro de uma velocidade de 1,34, dentro daquilo que está indicado, menor que 1,6. Então aqui está tudo certo. Agora eu vou pular para um outro tubo, que seria o tubo 100, desculpa, aqui já está o 125. Então vamos fazer a correção aqui do 125. 125. E aqui é sempre importante, sempre a gente trabalhar com layer, com as camadas. Vou fechar aqui. E agora eu vou... aqui eu tenho... Como que eu faço agora? Eu já cheguei aqui, eu estou com 38 MCA de pressão. Aonde que está essa pressão? Essa pressão está aqui com 38 MCA. Aqui ela já está em 35. Eu já tenho que passar para o PN 60. Nesse ponto aqui, porque a planilha está me falando, ó, que eu estou com 38,71. Eu tenho que passar o próximo tubo para PN 60, ok? Voltando lá, eu vou colocar um tubo PN 60. Eu posso, do 38 para 58, eu tenho 20 metros de coluna de água, que poderia ser em desnível ou comprimento. Então, o que eu vou fazer? Eu vou arriscar colocar daqui até a minha captação. Minha captação está aqui. Minha captação está aqui. Eu vou arriscar daqui. Aqui tem por volta de 186 menos 174. Então, vou colocar lá. 186 menos 174. Eu tenho 12 metros de desnível. Então, provavelmente, vai dar para chegar até aqui com PN 60. Então, vou lá. Vou colocar aqui o 125 PN 60. Até aqui, com PN 60. Então, eu tenho 272 metros com 12 metros de desnível. Então, eu tenho 272 de comprimento com 12 metros de desnível aqui. Filtro. Filtro nesse projeto de aspersor nós não teremos. E se tivesse, eu deixei uma regra para você aqui dizendo o seguinte: caso o projeto demande filtros, nós vamos adicionar 8 MCA, que vai ser aqui, ó, onde está em azul, na coluna de perda de carga. É a perda de carga máxima admitida para filtragens no mundo inteiro. Ou seja, o que é esses 8 MCA? É a diferença entre pressão, é a diferença máxima permitida entre a pressão de entrada e pressão de saída, ok?
Então, como aqui eu não tenho filtros, aqui é 0. Se fosse gotejamento, eu colocaria 8 MCA. Hoje, um filtro limpo, ele perde em torno de 1 a 3 MCA. Mas aqui é considerando que o filtro já esteja sujo e que não vai abalar a pressão final dos meus emissores aqui, ok? Mas como é um projeto de aspersor, é 0 aqui, ok? Então pronto, vou verificar aqui, isso aqui é uma constante, 1 MCA. Eu coloquei aqui perda localizada, sempre 1 MCA, tá aqui perdas localizadas. Saída, 1 MCA e meio na perda de saída do registro. Ou da válvula, depende se for na válvula, você vai olhar no catálogo da válvula. Se você tiver que colocar uma válvula para automatizar o projeto, olha a perda de carga nessa válvula em função da vazão. Vamos dizer que seja uma válvula que dê 3 MCA também de perda de carga. Você vem aqui na saída e coloca 3 MCA também. Vamos dizer que o projeto seja automatizado. Estou colocando o registro, então estou colocando aqui 1,5. E a sucção varia, às vezes se a motobomba for trabalhar puxando a 3 metros de altura em relação ao eixo da bomba, a lâmina da água, da superfície da água, você vai colocar aqui essa sucção. Se ela for afogada, e vamos dizer que essa coluna de água seja de 5 metros, vamos dizer que a sua bomba está trabalhando abaixo da represa e que a represa ela mantenha conservada o ano inteiro, ela não baixa. E aí e ela tem 5 metros de coluna de água. Você poderia colocar aqui menos 5, porque ela vai ajudar em força a empurrar essa bomba e a pressão aqui seria menor. Como eu estou succionando aqui nesse projeto meu a 3 metros de altura em relação ao espelho de água, é positivo aqui, ok? E aqui por final eu já tenho a altura manométrica. Eu tenho aqui a vazão ela é adicionada 2%. Isso é um cálculo que a gente deixa uma pequena sobra. Eu coloco a marca da motobomba aqui, TEB, KSB, enfim, a motobomba que você quiser utilizar, o diâmetro do rotor, o rendimento da bomba e a quantidade. Importante, se você colocar quantidade de 2 motobombas aqui, ele vai modificar a potência da motobomba. Olha só, se eu coloquei o rendimento de 65% aqui ele está me pedindo uma bomba, provavelmente vai dar uma bomba de 20 ou 25 cavalos. Se eu colocar a energia for monofásica e eu colocar 2 motobombas aqui, vai dar uma motobomba provavelmente de 10 ou 12,5 cavalos. Ok? Então aqui, vamos dizer que é uma energia trifásica. Eu estou com quase 20 cavalos aqui, não vou olhar na tabela, só para vocês entenderem. A potência do transformador é de 10 kVA. E aqui, ó, se aparecer isso aqui para vocês, ó, é porque ele está pedindo para que o mangote na sucção aumente, ele já faz isso automático. Então a sucção aqui é de 5 polegadas e a saída de 4 polegadas. Lembrando que velocidade de sucção ideal é 0,9 metros por segundo, ok? Mas é aceitável, ele tem um limite aqui que você pode colocar até o aceitável nesse padrão aqui, ok? Já está interno. Outra coisa que eu faço também é deixar a foto da curva da bomba aqui embaixo. Como que eu faço isso? Eu abro o PDF da motobomba, vou em editar aqui do PDF, tirar um instantâneo aqui, vou selecionar, ok aqui, volto e dou um Ctrl V aqui, ó. Então eu tenho aqui, vamos dizer que isso aqui fosse a minha motobomba ou a curva da, enfim, tá? Mas aqui é só para mostrar para você como que eu fiz isso. Deixei aqui o recorte da curva da motobomba e é justamente isso. Se eu tivesse mais pressão aqui, provavelmente eu estaria daqui a pouco quase mudando para o PN80. E aí eu mudaria aqui para PN80 e assim por diante até o PN150 ou o aço, né? Então, para calcular é justamente isso aqui, pessoal. A gente finaliza hoje as nossas planilhas técnicas. Se você tiver dúvida, deixe nos comentários. Para você que participou em algum momento de algum dos nossos cursos presenciais, você vai estar recebendo esse link no grupo.
no WhatsApp e você vai deixar a sua pergunta aqui e num próximo vídeo nós vamos fazer um tira dúvidas para você que fez aulas presenciais. E também, lógico, você pode me ligar e tirar dúvida de alguma dessas planilhas aí, sempre em horários especiais, porque a gente trabalha durante o dia para uma outra empresa, né? Então depois das 18 horas, depois das 19 horas, melhor, você pode estar me ligando aí, a gente pode estar tirando dúvida para você, apenas para você que participou das aulas dos nossos cursos da irrigação.net presencial, ok? Se tiver mais dúvidas, deixa aí no comentário. E é isso aí, pessoal. Até mais, um grande abraço para vocês. Fique com Deus.